tão agudo dentro de mim, cara, que quando eu saí, acho que eu falei pros meus pais isso e pra minha esposa. E a partir dali a vida mudou, cara. Foi guinando, sabe, transformando. E aí eu efetivamente comecei a viver isso que eu faço agora. De maneira, obviamente, bem pequena. Como que começou? Na internet ou pregando? O pregando? Cara, o pregando começou com um convite, assim. As pessoas começaram a convidar. Porque viu, um garoto com 24 anos. Eu sempre fui muito quebrantado, cara. A minha natureza é essa. Muito o quê? Quebrantado, chorão. Ah, tá. É porque o quebrantar é meio que a gente falar que é o choro que é movido pelo Espírito. Tá. Não é o evangeliquez, mas é uma coisa mais profunda, sabe? Chorar, tipo, emoção. Eu me emociono com uma música. Uhum. O quebrantar precisa de algo mais profundo, sabe? Então eu sempre fui muito quebrantado porque a minha história me produzia isso. Então, cara, eu pregava, eu sempre fui muito chorão, então pregava chorando e tinha muita verdade sempre. E aquilo começou dentro da minha própria cidade. Eu sou de Joinville, é uma cidade de 600 mil habitantes. Começou a irradiar na minha própria cidade. Então, uma igreja me chamava, depois outra. E aí começou, cara. De repente, eu comecei a descobrir que tinha agenda, por exemplo. Eu tinha que ter programação, senão eu tinha, às vezes, 2 lugares para ir no mesmo dia. Então foi assim, foi aos pouquinhos, mas dentro da minha cidade, foi irradiando para o estado, depois para o Brasil, sem a internet ainda, e aí a internet potencializou tudo. Foi do boca a boca, então, que foi, no cara, começo? Foi de maneira... E aí eram igrejas que chamavam vocês? Sim, igrejas. Entendi. Mas você ganhava para ir nessas igrejas ou era algo que você fazia de graça? Cara, eu vou falar para vocês um negócio. Quando eu comecei, eu não sabia que existia oferta. A gente não fala cachê nesse meio, né? Uhum. Fala cachê quando é, por exemplo, um evento que a gente vai fazer num ambiente que não seja igreja. Claro, que é algo, por exemplo, profissional e tal, corporativo. Mas, por exemplo, quando eu recebi a primeira oferta, eu me lembro que o pastor me chamou e me deu um valor tipo de R$200. Cara, eu peguei aquilo na mão, assim, eu falei, pastor, mas por quê? Não, porque você veio aqui e tal... E a gente quer te abençoar. E aí, cara, eu me lembro que eu fui para casa chorando no carro com a minha esposa, porque era uma resposta de Deus para mim, para uma provisão que a gente precisava. Então, eu não comecei por isso. Mas depois, quando a gente começou a viajar, aí a gente começou a receber ofertas, porque tem todos os custos, tal, as passagens aéreas, e aquilo virou a nossa vida, virou o nosso trabalho. Quem decide a oferta? É a igreja? Ou como que é? Como que funciona isso? Cara, hoje, então eu vou falar de hoje para ficar mais claro. Hoje eu não falo mais de oferta faz muito tempo. Entendi. Então, hoje, quando eu vou na igreja, e eu vou explicar por quê. Porque eu sou um evangelista. Então, hoje eu quase não faço conferências de igreja. O meu trabalho, cara, é falar para pessoas que não ouviram ainda sobre Jesus. Ou que ainda não se conectaram de verdade. Então, para mim, ir à igreja para ministrar é muito mais o meu ambiente de adoração com o Senhor e servir a igreja, que é o meu propósito também, do que qualquer outra coisa. Então, hoje, quando eu vou à igreja, eu não falo valor nenhum. Eu vou para abençoar a minha igreja, a igreja que eu sirvo, e também pelo próprio relacionamento que a gente tem com pastores. Mas normalmente quem determina isso, cara, agora olhando para o que existe hoje, normalmente é o pregador. Entendeu? Ou o ministro de louvor, tal, ele sabe mais ou menos qual que é a despesa dele, ele passa um valor e a igreja abençoa se quer também. Entendi. Né? Porque assim, se eu quero te levar, e esse é o valor que você pede, eu te levo, senão também não levo. Pode crer. Outro. Pode crer. Interessante, eu não sabia que isso existia. Eu também não sabia. Eu falo que eu não sabia e eu justifico por quê. Porque tem muita gente que começa pelas razões erradas algumas coisas. Então, eu não sabia jamais na minha vida que eu seria abençoado por falar daquilo que me transformou. Mas eu acho legal, né? Cria eu ia usar a palavra errada, mas cria uma dinâmica onde as pessoas são incentivadas a É que existe um pouco de polêmica em volta disso, sabe? Existe polêmica, por exemplo. Tem gente que vai falar de graça recebeis, de graça dá, né? Mas a Bíblia fala que o obreiro ele é digno do seu salário, isso é o trabalho dele, né? Então, a Bíblia fala sobre a questão da honra, da recompensa e tal. Eu acho que se a igreja instituiu isso aí, é muito porque ele sentiu que é importante para a própria instituição, né? Fomentar esse grupo de... Tem os dois lados, cara. Tem os dois lados. Tem o lado extremo do cara que suga a igreja, e isso é mal, entendeu? Ele tá com finalidades diversas da original.
E tem o cara também lá da outra ponta, cara, que ele também daí sofre na mão de quem não é generoso, de quem não se preocupa com a família dele e tal. Então são dois extremos. Então o equilíbrio eu acho extremamente saudável. O problema é que às vezes só vai para os extremos, por isso que gera polêmica também, sabe? Entendi. Bom, e tu tem outras fontes de renda, por exemplo, você escreve, né? Tu Sim. é um... Hoje em dia, eu imagino que... Tu evangeliza, assim, quando você diz que tem vezes que você não vai evangelizar ou falar de Jesus numa igreja, você vai falar para quem não conhece e tal. Geralmente esse cara não tá dentro da igreja. Onde é que esse cara tá? Cara, então, esse foi a bênção da internet. A internet, você entra em todos os lugares, em qualquer lugar, na verdade, né? E te dá acesso a essas pessoas. Quando você faz um evento, por exemplo, que é o que a gente faz, a gente tem uma turnê chamada Melhor Dia da Minha Vida. A gente, por exemplo, fez o Espaço das Américas aqui em São Paulo. É um lugar que é neutro. Então, um cara que às vezes ele tem um pouco de preconceito com a igreja, mas ele quer ouvir sobre Jesus, porque ele sabe que ele precisa de algo, ele vai nesse lugar.